Esse programa é um oferecimento La Pastina. Alimentamos sua paixão. Olá, muito bem-vindo ao podcast da Revista Adega. Hoje vamos mergulhar no mundo fascinante da viticultura e descobrir o papel crucial que os clones da videira desempenham na produção de vinhos de alta qualidade. Você sabia que cada videira é geneticamente única? Isso tem grandes implicações para como os vinhos são produzidos e nós vamos explorar isso em detalhes a partir de agora. Bom, então vamos entender junto a importância dos clones. As videiras, assim como nós, possuem genes heterozigotos, o que significa que cada uma é geneticamente distinta da outra. Historicamente, os viticultores perceberam que algumas videiras exibiam características particularmente desejáveis, como maior resistência ou melhores frutos. Para perpetuar essas qualidades, eles começaram a usar técnicas como a enxertia, criando o que conhecemos como clones. Esses clones são essencialmente cópias genéticas de uma videira mãe, garantindo que as características preferidas se mantenham consistentes em novas plantações. O uso de clones não é uma novidade. Desde o século passado, se tornou uma realidade muito intensa na viticultura. Então, os viticultores coletavam os brotos das melhores vinhas para iniciar novos vinhedos. Com o tempo, essa prática evoluiu para uma seleção mais científica e controlada, onde os clones passaram a ser categorizados e avaliados por suas qualidades específicas. Um exemplo notável é o clone da Went de Chardonnay, que após um tratamento intensivo em um laboratório da Califórnia, mostrou uma melhoria significativa na qualidade e no tamanho dos frutos. Nos dias de hoje, os clones são fundamentais na viticultura global. Eles permitem que os viticultores mantenham a qualidade, aumentem a produção e adaptem-se às condições climáticas variáveis. Além disso, ao selecionar clones específicos para características como tempo de maturação e resistência a doenças, os viticultores podem otimizar seus vinhedos para produzir vinhos que atendam às expectativas dos consumidores mais exigentes. E aqui vale apenas uma observação. Essa questão climática nós tratamos aqui no podcast num episódio anterior. Então, se você gostar do tema, dá uma olhada aqui embaixo depois na playlist que nós tratamos com bastante detalhes essa questão das mudanças climáticas, especialmente após aí o início do século XXI. Nos últimos 20 anos, bastante coisa mudou e o episódio está bem interessante também. Então, vamos voltar aqui e entender os desafios e o futuro dos clones. Apesar dos muitos benefícios, a clonagem de videiras também apresenta desafios. Um dos principais é o risco de propagação de doenças, uma vez que um clone doente pode afetar todo o vinhedo. Felizmente, os avanços na ciência agrícola estão ajudando a mitigar estes riscos com testes mais rigorosos e tratamentos para os clones antes de sua distribuição. Olhando para o futuro, os clones serão cruciais para adaptar a vinha às mudanças climáticas, buscando variedades que possam prosperar em novas condições ambientais. E aqui apenas uma curiosidade, nós sempre pensamos em clone naquela questão da ovelha Dolly. Quem não lembra o choque que foi quando em 1997 surgiu a notícia que os cientistas conseguiram clonar um ser vivo. Então a Dolly se tornou bastante marcante, mas antes de falar dela, nós temos aí que lembrar e voltar no tempo até mais ou menos 40 anos antes da ovelha Dolly. Então, um clone de Chardonnay que revolucionou a viticultura americana foi criado em mais ou menos nos anos 1960, que havia uma vinha chamada Went, cultivada pela famosa Went Vineyards, e essa vinha tinha um pequeno problema. Os cachos de uvas não cresciam muito bem, eles eram pequenininhos e não amadureciam como deveriam. Então, na década de 1960, algo incrível aconteceu. A Went Vineyards colaborou com a Foundation Plant Service da Universidade da Califórnia, que fica na cidade de Davis, que é um tipo de uma super escola ali do setor agrícola. E eles fizeram uma descoberta impressionante. Descobriram que os vírus estavam deixando as uvas da Went pequenas e não tão boas quanto poderiam ser. O que eles fizeram a seguir foi com uma mágica da ciência. Eles pegaram a vinha e cuidadosamente retiraram todos os genes desses vírus ruins. E foi lá, a vinha se transformou. Ela começou a produzir cachos de uvas grandes e pesados que amadureciam mais tarde, mas valia a pena esperar. Por quê? Porque isso significava mais uvas e uvas de melhor qualidade. Essa vinha, super estrela, agora é totalmente livre de vírus e ganhou um novo nome, Clone 4. E até hoje, o Clone 4 é conhecido por seus cachos cheios de rendimentos generosos. É isso que chamamos de um final de feliz aí para o mundo do vinho. Mas, ainda assim, temos bastantes desafios para os clones. E existem diferentes clones disponíveis para quase todas as variedades de uvas, entre as mais plantadas do planeta, como a Pinot Noir, que além de tudo tem uma grande tendência a sofrer mutações genéticas. Por exemplo, há um grande número de plantas catalogadas. Então, conforme as características desejadas, ou melhor,
as características intrínsecas do terroir onde as mudas serão plantadas, o produtor escolhe o tipo de clone que pretende cultivar. Vale lembrar que plantar um vinhedo não é barato, portanto, os produtores procuram minimizar os riscos de cultivar indivíduos que já se provaram ineficientes em determinados ambientes e também se tem ali sempre um cuidado nessa questão da clonagem. Ainda assim, nem sempre os produtores colocam todas suas fichas em um único clone. Boa parte escolhe uma mistura de muitos clones diferentes dentro de cada variedade para, de certa forma, imitar as seleções de campo e ter diferentes possibilidades dentro de um mesmo vinhedo, já que cada planta pode se comportar de uma determinada maneira diante de situações climáticas ou então mostrar maior ou menor resistência diante do surgimento de doenças. Portanto, os clones são fundamentais à viticultura. Seu uso consistente tem sido essencial para estabelecer uma estrutura saudável para o cultivo de vinha, permitindo um crescimento mais consistente e de alta qualidade. E, segundo os cientistas, elas serão uma das chaves para o futuro do vinho diante das mudanças climáticas, pois encontrar variedades capazes de se adaptar está entre os principais desafios dos últimos anos. Assim, encerramos o nosso passeio pelo mundo dos clones de videira. A ciência por trás da viticultura é tão fascinante quanto os vinhos que ela produz. E espero que você tenha gostado desse episódio. Se você gostou, não esquece de deixar seus comentários, se inscrever também aqui na plataforma e comentar com seus amigos e compartilhar o nosso podcast. Fique conosco sempre aqui para aprender sobre o mundo do vinho e ter sempre descobertas bem interessantes. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau! Esse programa é um oferecimento La Pastina. Alimentamos sua paixão.